Você está feliz? Glória a Deus. Está pronto para receber de Deus hoje no teu coração, na tua vida? Aleluia. Glórias a Deus. Dia dos pais. E não tem um pai que se preocupa mais conosco do que Ele. E cada dia olha para nós e se preocupa com nossas ações, os nossos passos e o caminho que nós estamos trilhando. Aleluia. Não existe um pai mais preocupado com o nosso futuro do que Ele. Aleluia. E não existe nenhum passo que nós damos que não esteja no conhecimento dele. Ele sabe. Aleluia. Ele entende. E por isso que muitas das vezes, quando ele vê um filho trilhando um caminho que ele sabe onde vai dar, ele procura fazer algo para que este filho ele faça uma conversão e ele volte para o caminho da bênção. Aleluia. Então você que se sente como filho amado, eu quero que você receba essa palavra de Deus hoje para o teu coração, como um pai que te ama e que quer o melhor para você. Amém? No nome de Jesus. Nós conversamos, eu e o pastor, e acertamos ele lá, eu vim aqui. E na igreja eu estou pregando sobre uma série em que Deus pediu que eu estivesse pregando sobre a igreja, conhecendo o Espírito Santo. Porque há uma necessidade do homem conhecer esse Deus que vive dentro dele. Aleluia. Tem muitos que ainda não vivem na dimensão em que Deus quer, porque eles não sabem e ainda não entendem a grandeza desse Deus que habita dentro dele, desde o momento em que ele recebeu Jesus como Salvador. Então nós precisamos entender. E eu falei, Deus, é isso que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. Já estou na 4ª parte dessa ministração. E fiquei orando durante a semana. Quando foi hoje pela manhã, justamente dormimos tarde, fizemos um trabalho. Fomos dormir tarde. Eu disse, opa, domingo eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Vamos acordar um pouquinho mais tarde. Quando foi umas 6 horas da manhã, Deus me acordou. Deus me acordou. Eu não reclamei não, porque quando o Senhor nos chama, é porque Ele quer falar algo específico para nós. É porque Ele tem uma mensagem do coração dEle para nos, aleluia, fortalecer, para nos dar crescimento, para nos alinhar com a vontade dEle. E quando eu acordei pelas 6 horas da manhã, o Senhor disse 2 palavras: sede, diga comigo, sede e fome. 2 palavras: sede e fome. Sede e fome. E eu fui para a palavra de Deus. Deus, o que o Senhor quer falar acerca de sede e fome? Fui lá para o livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eu quero que você, amado, preste bem atenção nessa palavra, porque Deus tem algo grandioso para a sua igreja que vive nesta geração. Ele fala assim: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas
hás de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Eis que enviarei, preste bem atenção, o Senhor falando conosco. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra uma fome, fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E eu fiquei meditando neste versículo durante horas, e o que o Senhor Deus começou a falar no meu coração é que a igreja está vivendo um momento em que ela tem que despertar, porque vai chegar dias em que vai haver fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a sua palavra. Um dos sinais que a Bíblia Sagrada fala acerca da vinda de Jesus é que o Evangelho será pregado nos 4 cantos da terra, e a Bíblia fala que quando isso acontecer, então chegará o fim. A palavra está sendo pregada. Hoje você vê o Evangelho sendo pregado em vários cantos da terra, de diversas formas. Os aparelhos e os meios de comunicação estão aí, noite e dia, pregando o Evangelho. Nunca vimos o Evangelho tão pregado como hoje nos nossos dias. A palavra de Deus está se cumprindo. Deus está preocupado com esta geração. O meu pai e o seu pai está preocupado com você que é filho, que faz parte desta geração. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem visto uma geração que ela está vivendo um tempo que muitas das vezes o comodismo tem tomado conta. Hoje o Evangelho você ouve, você tem a oportunidade de ser alimentado por ele. Tem oportunidade de saciar a tua sede. O Espírito Santo está aí quando a palavra é pregada, e ele convence o teu coração. Você sai alimentado pela palavra, você sai saciado por ela. Só que hoje, nos nossos dias, a gente vê muita gente desperdiçando isso, desperdiçando o pão e desperdiçando a água da vida. Só que Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ele vem buscar, e muitos infelizmente vão ser pegos desapercebidos, porque não tem se alimentado da palavra e nem tem bebido da água da vida. Jesus não vem buscar uma igreja desnutrida. Jesus não vem buscar uma igreja doente. Jesus vem buscar uma igreja que está alimentada pela sua palavra e que está saciada pela água da vida. Mas por que muitas vidas não têm vontade de estar na casa do Senhor? Por que muitas pessoas elas não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra, não têm vontade de adorar a Deus, não têm desejo de buscar o Espírito Santo? Está desnutrido espiritualmente, está precisando buscar a Deus, está precisando se alimentar dessa palavra. Amado, é sério, eu me preocupei muito com isso de Deus. Essa palavra é de muita responsabilidade. Essa palavra é de muita responsabilidade, Deus, porque o teu povo ele precisa acordar. Nós nunca vimos tanto descompromisso como hoje nos nossos dias. Tanto descompromisso. Ninguém quer mais orar.
Muitos não querem mais ler a palavra. Não se preocupam. Não se preocupam. Estão aí vivendo a vida como os que estão lá fora, correndo desenfreado em busca das coisas que Jesus diz que depois de buscar o reino de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Mas as pessoas que não se alimentam de Deus, da sua palavra, não entendem isso, e elas invertem os valores de Deus, e em vez de elas se preocupar com o que é mais importante, alimentar a sua alma com a palavra e saciar o seu espírito com a presença de Deus, eles vão em busca daquilo que Deus prometeu acrescentar para aqueles que buscarem em primeiro lugar o seu reino. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja cheia do seu Espírito. Uma igreja cujo altar o fogo não se apaga, mas que arde continuamente, dia e noite. Amado, você tem desejo de estar na casa de Deus? O seu coração arde por estar na presença do Senhor? Ou é preciso alguém te empurrar para estar na casa de Deus? Será que você tem desejo de falar com Deus? Sabe, amado, eu não quero apontar ninguém, porque infelizmente isso é geral. Mas algumas vezes eu tenho a oportunidade de vir aqui orar pela manhã, e eu vejo um pouquinho de gente, um pouquinho, que se preocupa em começar o seu dia buscando a Deus. Ah, pastor, mas você não sabe as nossas responsabilidades. Amado, são desculpas, são justificativas. Nós podemos, se nós nos organizarmos. Você sabe a diferença, a grande diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte? Olha para a história desses dois países. Olha para a história de um e para a história de outro. Entra na Coreia do Norte e você vai ver lá fome, pessoas morrendo, pessoas na miséria, porque é subjugada a um regime ali nazista. Ou comunista, não sei. Mas olha para a Coreia do Sul. Olha para a Coreia do Sul, amado, até onde eu entendi, até o tempo em que eu estive lá, 50% daquele país servia a Deus. Mas não de fachada, Deus, não de fachada, queridos. Nós íamos pela manhã, logo 6 horas da manhã, para o templo. 2 templos da igreja onde nós estávamos visitando. Cada uma cabia 5.000 pessoas. Nós entramos num lotada. Pessoa buscando a presença de Deus às 6 horas da manhã. E nós vamos para o outro, da mesma forma. Das 6 às 7, o povo adorando a Deus. O povo clamando pela misericórdia do Senhor. E quando era à noite, eles iam para casa? Não, iam direto para a casa de Deus. Adoravam ao Senhor e só iam para casa depois que terminava o culto. E a sua nação mudou. Uma nação abençoada. Sabe por quê? Porque um povo que tem tido a sabedoria de Deus para se alimentar daquilo que é o pão vivo que desceu do céu. Um povo que tem aproveitado aquilo que Deus tem dado para eles e não tem desperdiçado. Hoje nós temos aqui em abundância. Deus tem nos dado a palavra. Deus tem nos dado o seu Espírito, onde nós podemos
podemos ser alimentados e ser saciados todos os dias, mas porque o povo tem desperdiçado isso? Porque muitos têm se preocupado tanto com todas as coisas lá fora. Sabe, amado, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Estava conversando esta semana com 2 pessoas. Perguntei para aquela irmã como é que estava o movimento, a sua loja. Ela disse: pastor, está uma benção. E eu glorifico a Deus. E eu disse: minha irmã, pode melhorar, pastor. Se melhorar, eu glorifico a Deus mais ainda. Mas do jeito que já está bom. E o outro que estava lá do lado, ele disse: olha, quem manda você voltar na Dilma? E eu olhei para ele e falei simplesmente assim: você sabe qual a diferença de nós, eu e a irmã, de você? É que nós não esperamos no governo. Nós não esperamos na Dilma. Não esperamos no homem. A nossa confiança está no Senhor. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Só que infelizmente tem muita gente vivendo dentro da igreja e não tem vivenciado isso, gente. O Espírito Santo está aí para te edificar todos os dias, te fortalecer todos os dias, e você tem desperdiçado isso e não tem vivido essa experiência sobrenatural com Deus. Só que eu quero te levar a meditar em algo muito mais sério ainda. Algo muito mais sério. Eu quero que você passe a meditar nisso e a temer muito. Olha o que a palavra de Deus nos fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Preste bem atenção neste versículo, porque ele é muito sério. É por isso que eu disse para Deus: Deus, essa palavra é muita responsabilidade. Só que Deus nos construiu como pastores, como profeta. E se Deus falar, nós temos que passar o recado. Nós temos que falar. Sabe por quê? Porque Deus quer livrar cada uma de nossas almas do fogo do inferno. Deus quer nos livrar do fogo do inferno. 1 Timóteo 4,1 ele fala: mas o Espírito expressamente diz. Que Espírito? Aquele que convence eu do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos dias ou nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem muitos que estão dentro da igreja, me perdoe, mas que estão apostatando da fé. São apóstatas. São apóstatas. E apóstatas quer dizer afastados da verdade. Sabem, conhecem a verdade, mas têm permitido que o diabo o afaste. Mas como que o diabo faz isso? O diabo usa muitas estratégias dentro da igreja. Muitas. O materialismo. Ele usa as dissensões, as contendas. Ele usa uma série de coisas para afastar o homem de Deus. Hoje já que vai falar de perdão. Quantos estão dentro da igreja e estão vivendo com esse sentimento dentro de si e não pratica aquilo que Jesus falou? Porque qualquer que perdoar o seu irmão, ele será perdoado.
tem muita gente vivendo assim, amado. Isso são apóstatas da fé. Porque Deus diz, na sua palavra, o próprio Jesus falando: se não perdoardes aos vossos irmãos as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Eu pergunto: lá no céu entra pecador? Se eu tenho ressentimento do meu coração contra o meu irmão e eu não perdoo ele, quem eu sou? Pode falar bem claro: pecador. Eu estou debaixo de opressão maligna, de engano do diabo. Eu estou aprisionado por isso. Eu vou para o céu? Isso é muito sério, gente. Tem muita gente apostatando, sabe, da fé dentro da igreja. Isso aí vai, sabe, consumindo a pessoa. E ela não sente fome de Deus, ela não sente sede de Deus, ela não tem desejo de buscar o Senhor. Não tem. Cuidado para não se tornar um apóstata da fé. E eu meditando em tudo isso, sabe o que o Senhor me falou? Ele disse: filho, está chegando a hora em que eu vou separar o joio do trigo. Sabe que a minha Bíblia e a sua Bíblia fala que nós somos conhecidos pelo nosso fruto. E frutos dignos de arrependimento, frutos que agradam o coração de Deus, frutos que glorificam o nome do nosso Deus, amado. E fruto de ressentimento, fruto de falta de perdão, fruto de desânimo, fruto de comodismo, fruto de materialismo, não agrada a Deus. O que é que você tem feito com o alimento que Deus tem te dado? Amado, chegou a hora da igreja acordar. Está chegando o momento do joio ser separado do trigo. E isso não é o homem que vai fazer. Isso vai acontecer exatamente quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus, em que ele vai enviar os seus ceifeiros. Ele vai lá enviar os seus anjos e vai separar aqueles que são dele e os que não são, e vai levar os que são dele a se encontrar com ele nas nuvens dos céus. Quem você é? Você é? Quem eu sou? E não adianta nós queremos enganar Deus, não, que Deus sabe exatamente quem nós somos, porque Ele nos conhece pelos frutos que nós estamos dando. Ele sabe se eu sou joio e se eu sou trigo. Ele sabe se eu sou um apóstata da fé ou se eu sou um filho dele que estou servindo a ele com fidelidade e se estou me alimentando com a sua palavra, se eu estou obedecendo os seus caminhos. Ele me conhece. Sabe, eu fico meditando ali em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus vem e as pessoas começam a se apresentar para Ele. E Ele começa a falar com aquelas pessoas. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, Senhor, tu não me deste de beber. Eu fui estrangeiro e não me visitaste. Eu estive preso e não foste ver-me. Mas, Senhor, quando que aconteceu isso, Senhor? Mas em Teu nome, Senhor, nós fizemos milagres. Em Teu nome nós profetizamos. Em Teu nome nós curamos os enfermos. O Senhor vai dizer:
apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Amado, tem muita gente que até conhece Jesus, mas não é conhecido por Ele. E o que vai me salvar não é simplesmente conhecer Jesus. O que vai me levar para o céu não é simplesmente conhecer Jesus. O que vai me levar para o céu é ser conhecido por Ele. É sério ou não é? Deus está brincando de igreja conosco? Deus está brincando de salvação conosco? Eu quero te dizer, nem Deus está brincando de igreja e de salvação conosco, nem o diabo está brincando de ser diabo. Ambos são sérios naquilo que fazem. Deus determinou salvar eu e você, mas o diabo determinou destruir eu e você. E a minha e a sua decisão vai determinar o que nós seremos. O meu e o seu posicionamento vai determinar para onde nós iremos. Portanto, eu tenho que acordar, eu tenho que despertar. A Bíblia fala: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Você nem sabe o quanto Ele está perto para vir buscar a sua igreja. Chegou o momento, amado, de nós levarmos aquela canção. E Ana Paula Valadão, na sua tradução, ela cita muito bem. Ela diz assim: eu não tenho mais tempo para perder com ressentimentos. Eu não tenho mais tempo para perder com o mundo. Jesus está voltando, eu tenho que estar nos pés dele. Eu tenho que estar buscando a presença dele. Eu tenho que estar invocando o nome dele. Eu tenho que estar adorando a ele. Eu tenho que estar buscando a paz dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome. Acorda, igreja. Desperta, filhos de Deus. Não temos mais tempo, amado. A hora está chegando. Porque nos sinais dos tempos muitos apostatarão da fé. Aqueles que estão distantes de Deus são apóstatas da fé. Aqueles que estão dando ouvido ao diabo, aos ressentimentos, às mágoas, à falta de perdão, ao adultério, à prostituição, estão dando ouvido ao diabo, amado. E isso constitui o homem, caracteriza ele como apóstata da fé. Porque isso faz o homem desconhecido diante de Jesus. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não importa mais do que você fez aqui. Se a tua vida não é uma vida de santidade diante de Deus, se a tua vida não é consagrada ao Senhor, o diabo está aí mais do que nunca lutando e armando armadilhas. E ele não está focando as pessoas da fora, porque elas já são deles. Ele está focando aqueles que têm a possibilidade de ouvir a voz de Deus, aqueles que têm acesso à sua palavra. É com esses que ele está preocupado. Então, amado, acorda, querido. Acorda, se ombria com teu pastor. Acorda, se ombria com teu pastor. Para de falar mal dele. Para de falar mal do teu irmão. Se ombria com teu pastor e vem fazer a obra de Deus. Porque Jesus está voltando. A palavra de Deus nos fala
lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 37 a 38. E ele fala: e como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles comiam e davam-se em casamento. Ou seja, Jesus não está dizendo aí que é proibido comer e nem as pessoas participarem de casamento. Jesus está falando aí que o mais importante é que tem que ser preservado, que o mais importante é que tem que ser praticado. E o mais importante em toda essa história é Jesus na minha vida, é o Espírito Santo habitando em mim e em você, porque é Ele que vai fazer com que eu esteja separado deste mundo de podridão. É Ele que vai me caracterizar, não como joio, mas com o quê? Trigo. Ele que vai me caracterizar como filho da bênção e não filho da ira. Mas pastor, esse negócio aí como é que é mesmo? Filho da bênção e filho da ira? Jesus está voltando. E pergunta assim: pastor, mas quem é que vai subir? Pergunta aí, pergunta, que eu não estou ouvindo, não estou entendendo nada. Os filhos da bênção. Então existem os filhos da bênção e existem os filhos da ira. Mas por que filhos da ira, pastor? Sabe o que a minha Bíblia e a sua Bíblia fala? Que só há um que aqui na terra está impedindo o iníquo de se manifestar, ou o anticristo de se manifestar: o Espírito de Deus na vida dos filhos da bênção. O Espírito Santo de Deus está em mim e está em você, e ele está impedindo de Satanás, com as suas obras, de se manifestar na terra. Só que vai chegar um dia que Jesus vai levar a sua igreja e o Espírito Santo vai subir junto. Vai estar lá. O Espírito Santo não vai mais estar aqui na terra, porque ele está com um propósito aqui. O Espírito Santo está aqui com um propósito de que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando esta obra acontece na vida do homem, ele se torna filho da bênção, ele se torna filho de Deus. E esses, quando Jesus vier, ele vai ser levado ao encontro de Jesus nos ares. Para esses, preste bem atenção, para esses Jesus vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, fui estrangeiro e foste me visitar, estive preso e foste me ver. Aí você e eu, em nome de Jesus, amém? Vamos dizer para o Senhor: mas Senhor, quando que o Senhor estava com sede e nós te demos de beber? Eu e você vamos perguntar para Jesus: Jesus, mas quando o Senhor esteve com fome e nós te demos de comer? Quando o Senhor estava preso e nós fomos te ver? Quando o Senhor, tu estavas enfermo e nós fomos te visitar? E o Senhor vai olhar para mim e para você, ele vai dizer: quando vocês, filhos da bênção, vocês foram visitar um enfermo, vocês foram ver uma pessoa presa, vocês foram visitar um doente, vocês foram fazer isso para mim, aleluia, vocês fizeram para mim, não para eles. A mim o fizestes. É isso que vai ser a grande diferença dos filhos da bênção. E eles estarão na glória com Deus. Vinde benditos de meu Pai. Vai ser diferente dos apóstolos da fé. Ele vai dizer: apartai-vos, porque eu não vos conheço. É duro.
para o teu irmão. Fala com carinho para ele. Qual deles você quer ser? Pergunta para ele. É sério, gente. Qual deles você quer ser? Aquele que Jesus conhece? Aquele que Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai, abençoados do meu Pai, filhos abençoados do meu Pai? Ou aquele que ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Quem desses você é? Deus quer gerar um grande temor no nosso coração, porque Ele está voltando. E tem muita gente apostatando da fé dentro da igreja, muita gente descompromissado. Amado, você tem um poder tão grande dentro de você, e este poder te dá um potencial tremendo, e ele está sendo desperdiçado, porque você tem olhado para o mundo, para as coisas materiais, para os enganos do diabo, e não tem deixado Deus usar este poder na tua vida. Porque senão pela manhã aqui estava cheio de crentes orando. Porque senão, amado, o evangelismo estaria cheio de vidas aí fora, no dia do evangelismo, para sair de batendo de porta em porta. Porque senão, amado, teria um monte de gente aí: pastor, eu estou aqui, me arruma uma casa de paz. Ou então eu vou arrumar uma casa de paz, Senhor, e nós vamos ganhar famílias para Jesus. Você está fazendo isso? Ou você está dando ouvido à voz do diabo, que tem dito para você odiar o teu irmão e alimentar os ressentimentos? Querido, medita na palavra de Deus. E eu queria só te trazer mais, só para nós finalizarmos. Os grandes escatologistas, eles olham para Israel e apontam Israel como o relógio de Deus. Quem já ouviu isso? Israel como o relógio de Deus. Olha o que o próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 24, versículo 32 e 34. Preste bem atenção. Ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igual quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu quero te explicar isso. O que Jesus estava se referindo? O que ele estava falando? Ele estava apontando para Israel. Ele estava mostrando que aquilo que os profetas antes dele haviam profetizado acerca de Israel, que Israel seria tirado da sua nação e seria espalhado por todas as nações gentílicas pelo mundo e seria perseguidos. E foram. Quantos judeus foram dizimados e mortos no Holocausto? Quantos foram mortos? Se não me engano, foram cerca de 6 milhões de judeus perseguidos por Adolf Hitler. Sabe qual era o propósito de Satanás aí? Era impedir que essa profecia se cumprisse. Quando Jesus estava profetizando acerca de Israel, a figueira, que ela haveria de brotar.
E Israel foi espalhado por todas as nações aí, perseguido. E o diabo tentando dizimar todos os judeus. Porque se ele conseguisse dizimar todos os judeus, ele faria com que a palavra de Deus não se cumprisse. Mas louvado seja o nosso Deus, porque fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Porque aquele Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E o que acontece? Essa palavra se cumpriu em 1948, quando Israel voltou para casa e se tornou novamente nação. Ou seja, a figueira brotou, a figueira voltou a brotar. Só que tem algo muito forte aqui neste versículo. Ele fala dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Desde 1948 a palavra tem se cumprido, os sinais têm se cumprido. Nós temos visto o diabo ali trabalhando, destruindo tudo, e a Bíblia fala sobre isso. Se você ler o capítulo 24 de São Mateus, Jesus relata tudo sobre isso, acerca dos acontecimentos que precedem a sua vinda. E a igreja não está acordando para isso, amado. Não está vendo que Jesus está voltando. E tem outros que estão dizendo: mas vai melhorar, amado. Sempre vai estar melhor para aqueles que estão servindo a Deus com fidelidade. Aqueles que estão no mundo vai piorar, querido. Porque a Bíblia fala que isso é um princípio das dores. Muitos vão ficar sendo aí perseguidos pelo diabo, sendo destruídos. É filho contra pai, é irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. É terremoto em vários lugares, é sinais, uma série de coisas acontecendo. Por quê? Porque este é sinal que Jesus está voltando. E Ele diz na sua palavra: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está voltando. E muitos vão se pegam desapercebidos. Eu não quero marcar uma data aqui, que Deus o livre. Jamais vou cometer uma heresia como essa. 1948, Israel se tornou nação. Uma geração são 70 anos. 70 anos. Só que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não quero aqui cometer este ultraje de marcar datas, mas só para gerar temor no nosso coração, porque tem muitos que estão dentro da igreja e não estão mais temendo a Deus. Não estão mais atentando para a sua palavra que está nos avisando noite e dia que o Filho de Deus estará vindo para buscar a sua igreja. Mas se nós fôssemos contabilizar 1948 com 70, dá 2017. E aí, se for isso, você está preparado? Você está preparado? Você está pronto para servir? Para subir com Jesus? Menos de 2 anos. Você está pronto? Não estou dizendo que é essa data, mas Deus deixa a sua palavra para nós nos guiarmos por ela. Você parou para meditar nisso? Amada, a vinda de Jesus pode ser amanhã, ou seja, pode ser hoje, porque não abrir e fechar de olhos. Como é que você está com Jesus? Como é que você está com Deus? Sabe? Você está trabalhando juntamente com o seu pastor, ou você é aquele que dá trabalho para ele todos os dias? Preocupação por Deus, pastor, todos os dias. A palavra de Deus, ela é séria, gente. Ela é séria. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja.
Tem gente que usa a internet para milhares de coisas, principalmente para aquilo que é errado. Mas está repleto na internet de pessoas que Jesus tem trazido aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos finais dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele diz que alguns vão ter visão, outros vão ter sonhos, outros vão profetizar. Nunca houve tempo de uma forma tão intensa como nos nossos dias. Consulta a internet, homens e mulheres de Deus recebendo revelações de visão de que Jesus está voltando, que os sinais estão se cumprindo. Para ver o que não presta, todo mundo se importa e dá crédito. Mas quando Deus está revelando, eu não duvido. Não, isso aí é uma falsa profeta. Não, isso aí não é de Deus, é a invenção dela, é a invenção dele. Acorda, igreja. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós perdemos o princípio, o homem não tem nada. Nós temos que temer a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que temer ao Senhor sobre todas as coisas. Então, amado, a partir de hoje, toma uma decisão séria diante de Deus. E vamos orar agora. Talvez você procurava e esperava uma mensagem de avivamento. Jamais esperava no Dia dos Pais ouvir uma mensagem dessa. Mas sabe por quê? Porque aquele pai, ele te ama. E ele não quer que você se perca. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que atendeu para a palavra de Deus e ela falou contigo, ela falou no teu coração, e você quer mudar de atitude. Você quer se posicionar diante de Deus. Não quer correr o risco de ser um apóstata da fé. Você que tem ressentimento com o teu irmão, você que tem ressentimento contra o teu pastor, mágoas, joga tudo isso fora, porque isso é lixo do diabo. E ele tem como intento, através disso, te transformar em joio. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, quer te tirar dos propósitos de Deus. Agora é com você. A palavra foi entregue. Agora a atitude é sua. O posicionamento é seu. Palavra de Deus. Eis que coloco diante de vós bênção e maldição, vida e morte. A quem escolhesse? Aí o Senhor nos orienta: escolha a bênção e a vida, para que vivas. A escolha é sua, a decisão é sua. O Espírito Santo está te chamando e ele diz: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais